A escrita de um conto exige do autor uma capacidade enorme de síntese, né? Porque num conto você não tem o espaço que você teria em um romance para desenvolver uma história. Então você tem que ser muito rápido, muito sintético nas suas informações. Quando eu decidi abandonar o projeto Lendo King na ordem, porque assim, gente, já abandonei, eu estou lendo aleatoriamente, eu decidi que eu ia ler um livro de contos desse romancista. Eu adoro King, como vocês sabem. Estou falando do Stephen King, tá, gente? E eu decidi, então, que eu queria ler um livro de contos dele. Porque eu fiquei muito curioso, justamente por causa dessa questão da capacidade de sintetizar uma história. Porque todo mundo sabe que se tem uma coisa que o King não consegue, é escrever de forma sintética, de forma resumida. O cara é muito prolixo, ele é exagerado na escrita, então assim, uma história que dava para contar em 200 páginas, ele gasta 1.200 para contá-la. Aí eu falei, bem, vamos ver como é que ele se comporta nos contos. Aí eu decidi ler um livro de contos dele, e o livro que eu escolhi foi esse aqui, Escuridão Total, Sem Estrelas. E esse livro foi publicado no Brasil, eu acho, né? Essa edição aqui que eu tenho, essa edição virtual, ela é de 2010. Então eu acho que ele foi publicado mais ou menos por essa época mesmo. Quando eu abri o arquivo do livro, eu já levei... Não é que eu levei um susto, eu já pensei, ih, tá vendo? Eu imaginava que isso ia acontecer. Por quê? O livro físico, para vocês terem uma ideia, ele tem ali a casa de 290 e poucas páginas, quase 400, e conta 4 histórias. Ou seja, podemos concluir que nós temos aqui 4 histórias com mais ou menos 100 páginas cada uma. Bem, se isso é conto, gente, é só na cabeça do King, né? Porque um conto geralmente tem 5, 10, até menos páginas do que 5. No máximo, acho que umas 10 páginas ali ainda tá um conto. Mas o King escreve histórias com 100 ou mais e diz que é conto. Para ele, eu acho que isso é pouco. Mas eu classificaria esse livro como uma coleção de novelas, porque é uma narrativa mais curta do que um romance, porém mais longa do que seria um conto. Então, quando eu escolhi ler esse aqui, eu peguei aleatoriamente lá na Amazon, falei, vou ler esse bonito aqui. Na verdade, eu peguei pela capa, gente. É porque aqui no Kindle não dá pra ver, mas a capa física, ela brilha. Então é muito bonitinha. Aí eu sou desses que compro o livro pela capa. E aí eu olhei o índice, vi lá as histórias e decidi que eu ia ler a segunda história do livro. Mas por que, Aro, você começou pela segunda e não pela primeira? Porque a primeira é 1922, já tem um filme na Netflix, então foi adaptado para a Netflix esse conto. Eu falei, então, vamos deixar para depois. Vamos pegar um que ainda não foi adaptado. E aí a segunda história, eu não encontrei nenhuma adaptação, acho que até hoje ela não foi adaptada, que é O Gigante no Volante. E foi essa a história que eu li, foi a minha primeira experiência com contos do King. Pois bem, nesse conto barra novela, O Gigante do Volante, nós vamos acompanhar a história da Tess. A Tess é uma escritora de romances policiais, mas assim, são aqueles romances policiais meio água com açúcar, sabe? Meio estilo Nora Roberts. E ela tem até um relativo sucesso. Ela vive bem, né? Ela não é bilionária, não é famosérrima, mas ela é conhecida ali no meio e tal. E ela vive bem da venda dos seus livros e também de palestras. Vez ou outra, ela se dá o luxo de fazer uma palestra para ganhar um dinheiro extra, e ela sempre faz palestra próximo de onde ela mora, porque ela não gosta muito de avião, então ela gosta de ela mesma dirigindo até o local da palestra. E é a partir de uma dessas palestras que nós vamos acompanhar a história dessa moça. Ela é convidada para fazer palestra em uma cidade vizinha, em uma biblioteca pública. Quando ela chega lá, ela faz o seu discurso, conversa ali com os fãs, coisa e tal e coisa. E depois, quando a bibliotecária vai lá pagar o cachê dela e fica conversando com ela, descobre que para chegar naquela cidade, ela pegou a avenida principal. Aí essa bibliotecária fala para ela assim, querida, tá doida? Não, gasta muito. Se fosse hoje, falar, a gasolina tá cara, filha. Não, mas olha, você vai economizar muito caminho se você passar por um determinado lugar. Dá para você cortar aqui, ó, você faz um atalho. A gente já sabe que essa coisa de atalho em filme e em livro não sai bem, né, gente? Pois bem, não sai bem mesmo. A Tess faz o tal do atalho, quando ela está ali no meio do caminho,
O pneu dela estoura, o pneu do carro, ela desce para verificar e viu que tinha uma tábua lá solta na pista, na rua, e com prego e tal. Aí ela fica ali meio sem saber como é que faz para trocar, de repente uma picape se aproxima dela e aí entra o tal do gigante no volante, que é um homem imenso, mais de 2 metros, corpulento e tal. E ele se oferece para ajudá-la, porque ela está num lugar bem deserto. Aí ele começa a trocar o pneu dela e tal, ela vai dar uma volta em torno da picape do cara, e aí ela tem uma surpresa muito desagradável. Ela vê lá dentro da picape várias tábuas com pregos idênticas àquela que o carro dela passou por cima e furou o pneu. Antes que ela possa questionar o moço sobre qualquer coisa, ele a ataca, a deixa inconsciente e a arrasta para um comércio, uma lojinha abandonada que tem lá na beira de estrada. E aí nós temos uma descrição detalhada e bem perturbadora de abusos que essa moça vai sofrer. Então ela vai sofrer, vai passar um dia de tortura ali nas mãos daquele cara, e no final das contas ele ainda vai abandonar o corpo dela numa espécie de esgoto, num cano de esgoto ali. Quando ela retoma a consciência, ela vê que tem outros corpos ali naquele lugar, então ela não foi a primeira vítima, mas ela é a primeira a sobreviver àquele ataque. Assim, a sobreviver com marcas psicológicas, físicas bem profundas. A partir daí nós vamos ter então um romance, ó, uma narrativa bem na linha do Doce Vingança, se é que vocês me entendem. Então Tess vai começar a planejar uma forma de se vingar do seu agressor, e para isso ela vai fazer algumas investigações, seguindo o exemplo das personagens dos livros dela que investigam, né, crimes ali e tal, para descobrir mais sobre o seu agressor e poder colocar em prática a sua vingança. Ok, vamos falar um pouquinho, deixa eu fazer algumas considerações aqui sobre essa história. A história, gente, é bem pesada, não tem aquele terror sobrenatural que é comum no King, o terror aqui é mesmo real, porque nós estamos falando de caso de abuso sexual, né? Então, não é uma história que eu recomendo para pessoas sensíveis ou para pessoas que possam ter possíveis gatilhos. Porque a descrição da cena de violência é muito, muito visual. Então, o King capricha na descrição e não é nada agradável. Muito pelo contrário, às vezes a gente vai lendo e vai dando certo incômodo. Outra coisa, o King, embora não seja mulher, ele conseguiu retratar, nós estamos falando de 2010, né? Ele conseguiu retratar muito bem a questão psicológica das vítimas de abuso, que ficam naquele dilema: eu denuncio e depois as pessoas podem reverter a coisa contra mim, tipo, eu sou a vítima e eu passo a ser a culpada. Então, esse problema que tem na mente das mulheres que são vítimas de abuso. E aí a Tess, né, resolve partir para a vingança ao invés de denunciar. E aí, gente, enquanto a gente vai lendo, a gente torce para que ela pegue o filho da mãe e faça com ele o que ela quiser fazer, né? Olha, o final do conto, da história, não me agradou muito, porque eu esperava um final mais apoteótico, mais no estilo Doce Vingança, e eu achei que foi muito xoxo. Considerando a forma como ele criou a tensão, né, como ele criou a cena de ataque à Tess, eu imaginei que a vingança dela também fosse seguir o mesmo padrão. Mas não, o que aconteceu é uma vingança meio apressada. Eu achei apressada demais. E olha que nós estamos falando de praticamente 100 páginas, e mesmo assim, para o King, foi meio apressado. Mas o King também não é muito famoso por fazer finais maravilhosos, né? Então, o final ficou meio borocochô, eu acho. Uma coisa interessante que é uma aula de como você criar uma narrativa curta. Eu estou falando curta nos padrões King de ser, né? Porque quando vai chegando no final, ele vai resolvendo umas pontas soltas que a gente, à medida que tá lendo, a gente não pensa, quer dizer, eu não pensava naquilo. Eu falei, nossa, realmente, ó, ela poderia ter se ferrado nesse ponto. Mas o King não deixa essas pontas soltas, não. Fica muito bem amarrado. Então tá, é uma dica de livro para quem tem sangue frio e queira ler e que goste de histórias de vinganças.
Como eu disse, não é um terror sobrenatural, muito pelo contrário, é um terror humano, que eu acho mais assustador ainda. Então a minha dica de leitura para vocês hoje é o segundo conto, que eu considero uma novela, da coletânea Escuridão Total Sem Estrela, do Stephen King, publicado no Brasil pela Suma de Letras, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da dica, se inscreva aqui embaixo, comente se você já leu, o que você achou, e espalhe esse vídeo por aí e volte mais vezes, tá bom? A gente se vê, tchau!